Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Manassés Filho, como sempre um bom e velho joinha para vocês que me conhecem e não me conhecem. E já que eu estou dando um bom e velho joinha, me faz uma coisa, dá um bom e velho joinha para mim também. Clica aqui embaixo, segue o exemplo que está aparecendo aqui, clica. Porque você clica nesse símbolozinho do gostei, você me motiva muito sempre a trazer coisas novas dentro dessa perspectiva das coisas que leio ou das coisas que assisto e trazer nessa conversa semanal mais provocações, mais comentários, mais reflexões em que eu e você possamos crescer juntos e ver o mundo de forma maior. Ok? Então, sem mais delongas, o episódio de hoje eu vou falar a respeito de um autor, não tanto sobre ele, mas vou falar a respeito de um conto, ou melhor, de uma crônica escrita por ele. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o escritor Humberto de Campos, um dos grandes cronistas que nós já tivemos, mas que infelizmente, muitas vezes a crônica, nessa ideia da leitura, na perspectiva de se ler livros, a crônica é um pouco deixada de lado e sempre mais enfatizada a ideia do romance. E nisso, Humberto de Campos ele tem um problema, para alguns. Ele nunca escreveu um romance. Ele se notabilizou como um grande escritor de crônicas, escreveu poesias e contos, mas nunca um romance. Por isso, muitas vezes, infelizmente, o nome dele não vigora com tanta força assim nos meios literários. Ele nasceu no Maranhão, mais precisamente em Miritiba. Por sinal, essa cidade, anos depois, por ter esse filho ilustre, acabou que sendo rebatizada com o nome de Humberto de Campos. E Humberto de Campos ele vem de uma origem muito pobre, ele órfão, foi morar com a mãe numa outra cidade. Lá era uma criança que era complicada, tinha várias brigas com outras crianças, quando dava oportunidade sempre passava a mão em um bem, e quando digo um bem, é um brinquedo ou o alimento, e levava isso de forma errônea mesmo, com um pequeno delinquente. E essas experiências que Humberto de Campos teve em sua vida, seja fazendo esses atos, seja dos sofrimentos que o passou, fizeram ele ter uma visão muito particular e muito precisa da realidade. E isso acabou que sendo colocado muito na literatura que ele escreveu. Tanto que aos 33 anos ele já tinha escrito mais de 40 volumes e foi nomeado como um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Só que uma grande característica do Humberto de Campos é porque quando ele escrevia, ele não escrevia de forma erudita, mas sim de forma coloquial, ou seja, falava a linguagem do povo, meu amigo, falava a linguagem que todos nós conseguimos entender. E isso se transformou numa febre, chamada febre Humberto de Campos. As pessoas costumavam ler e seus livros passavam de mãos em mãos por ele retratar em suas crônicas o dia a dia, o cotidiano, com tanta verossimilhança. Então, era muito comum as pessoas estarem com os livros À Sombra das Tamareiras, Sepultando Meus Mortos, Os Párias, ou até mesmo Lagartos e Libelos, e um particularmente que eu gosto bastante, que é Sepultando os Meus Mortos e Sombras que Sofrem. Mas particularmente Os Sombras que Sofrem, ele tem umas crônicas que falam muito sobre a natureza humana. E é o segundo conto que eu vou falar com vocês, que se chama O Mandato. E ele apresenta uma situação interessante. Três pessoas se encontram num cruzamento de uma rua, se eu não me engano é a rua Gonçalves Dias com a rua Carioca. Essa história se passa no Rio de Janeiro. E são dois juízes e um escrivão. Estão conversando a respeito de um caso, de um casal que havia se separado e entrou numa disputa judicial pela posse, pela ideia de poder ter a guarda da filha. Não a guarda, a posse literalmente. E nessa jornada pela posse, em que o pai de um lado entrava com um pedido solicitando, a mãe do outro entrava com recurso, indo de encontro ao que o pai havia conseguido, e nessa disputa, a criança cada vez mais ela vai adoecendo. Não dá muito a entender se de repente essa doença é muito do próprio estado de saúde da criança, físico, ou se de repente a própria estrutura emocional foi convergindo para essa tristeza e se transformar numa doença. Mas o importante disso tudo é a gente ver como muitas vezes as pessoas têm tudo para serem felizes, têm a riqueza à sua frente, mas estão presas em disputas de poder do qual ela apenas quer ser a vitoriosa
e que o outro deve ser o derrotado. Por sinal, sobre a questão de relações humanas, você pode clicar nesse cardzinho aqui em cima, porque justamente é até uma coisa que eu falo no episódio anterior sobre essa questão de liberdade e relações. Mas voltando à narrativa da crônica O Mandato, o que ocorre, e eu vou infelizmente entregar o final dele, é porque finalmente o pai consegue, nessa luta judicial pela posse de sua filha, ficar com ela. E aí vai, à noite, acompanhado de um agente do judiciário, chega à casa da mãe, finalmente ela abre a porta e, com o olhar muito sem brilho, diz: ah, você quer realmente sua filha? Você quer levá-la? Então pronto, pode seguir. Siga a escadaria. Suba a escadaria, está lá. Quando ele sobe em companhia daquele agente judiciário e chega lá em cima, abre a porta, existem 6 candelabros acesos, 3 de cada lado, um caixão, e a filha repousa. Ela chega e diz: pode levar sua filha agora. Talvez essa seja a grande questão do que Humberto de Campos nos trazia sempre, a ideia de que do incômodo que muitas vezes nos apresenta do que nós somos, do que realmente deveria ser importante para a vida de cada um de nós, mas a ideia de se sobrepor ao outro, de se colocar acima de alguém, acaba que destruindo tudo de mais belo e de realmente importante. Já diz um dito muito bonito, que diz que onde estiver vosso coração, estará vosso tesouro. Nesse momento, talvez o casal tenha descoberto onde estava o coração deles e onde agora repousava o grande tesouro que eles tinham. O conto termina, como já falei, com isso, o pai se encontrando com o corpo da filha, e volta aos 3 que lá conversavam, e um deles diz que os olhos estavam vermelhos, mas certamente aquele vermelhidão nos olhos de cada um talvez fosse por causa da fumaça do cigarro de um deles, que tentava a todo custo encobrir as lágrimas que estavam lá. É um grande cronista, como Carlos Heitor Coni certa vez disse, Rubem Braga e Humberto de Campos certamente são os 2 maiores cronistas que o país já teve, e Rubem Braga, esse sim, popularmente conhecido, mas Humberto de Campos é uma dessas figuras que merece ser tirada dos sarcófagos que muitas vezes nós colocamos, para que possa nos incomodar nessa jornada eterna de reinvenções que nós precisamos. Então, sem mais delongas, como sempre, até mais, vida longa e próspera, não deixem de curtir, comentar e compartilhar o canal. Tchau, pessoal!